Tudo bem, nono ano? Então, dando continuidade às razões, hoje nós vamos ver duas razões especiais que envolvem grandezas diferentes, tudo bem? Então, a primeira é a velocidade média, vai trabalhar com a grandeza da distância e do intervalo de tempo, né? A gente vai comparar essas duas, tudo bem? Então, basicamente, o que é a velocidade média? Ela é a razão da distância percorrida por um automóvel, um veículo qualquer, e o intervalo de tempo gasto nesse trajeto, nesse percurso, tudo bem? Então, por exemplo, se um automóvel percorreu 240 quilômetros em 3 horas, a medida de velocidade dele em quilômetros por hora, aqui está em quilômetros, tá, gente? Eu vou rever esse material aqui e colocar quilômetros por hora, tá bom? Tem um pequeno equívoco, mas desconsidere. Quilômetros por hora, como está aqui, tudo bem? Então, a velocidade média dele em quilômetros por hora é calculada pela razão entre o 240 e o 3. 240 terços, tudo bem? Posso simplificar essa fração? Posso, da forma que eu mostrei anteriormente. Eu vou obter o quê? 80 sobre 1. Ou, se vocês repararem aqui, essa é uma fração aparente, né? Veja bem, se eu pegar 240 e dividir por 3, eu vou obter um número inteiro, que é 80, né? Então, a minha velocidade média nesse trajeto vai ser de 80 km por hora, tudo bem? Então, aqui está a leitura, né? 80 km por hora. E o que isso quer dizer, gente? Vamos interpretar essa razão. Significa que o carro, em média, percorreu 80 km a cada hora de percurso. Primeira hora, ele vai percorrer algo próximo de 80, na segunda hora também, na terceira hora, assim por diante. Não quer dizer que em cada hora ele percorreu exatamente 80 quilômetros, mas em média ele percorreu 80 quilômetros. No primeiro quilômetro pode ter percorrido 80, no segundo 90, no terceiro 70, né? Se eu calcular a média, somar os 3 e dividir por 3, né? Eu vou obter o quê? 80 quilômetros por hora, tudo bem? Só lembrando, a gente, média é um valor, né, que representa com fidelidade todo um conjunto de dados, para não ter que falar hora por hora a velocidade média dele, certo? Segunda grandeza especial, que envolve grandezas diferentes, é a densidade demográfica. Vocês devem ter visto alguma coisa em geografia já, né? Então, basicamente, o que é a velocidade, o que é a densidade demográfica? Ela vai comparar a primeira grandeza que a gente vai trabalhar agora, que é o número de habitantes, e uma segunda grandeza, que é diferente da primeira, que é a medida de área dessa região. Tudo bem? Então, vamos ao nosso exemplo. Se o município tem uma população de 12 mil habitantes e medida de área de 150 km², então o valor da densidade demográfica desse município vai ser a razão entre o 12 mil e os 150. 12 mil sobre 150, né? Ou 12.150 avos. Posso simplificar essa fração? Posso, tá? Pela forma que vocês viram anteriormente, tá? Aqui eu vou fazer um pouquinho mais direto para não se alongar, mas se vocês repararem que a fração também representa uma divisão, se eu fizer 12 mil dividido por 150, eu vou obter 80, tá? Uma fração aparente. O numerador é múltiplo do denominador. O que isso quer dizer, né? 80 km quadrado, né? Lemos 80 habitantes por quilômetro quadrado. E o que essa razão significa? Que em média, é um valor médio, tudo bem? Quer dizer que a cada quilômetro quadrado, cada quadrado de 1 por 1 na região, eu vou ter 80 habitantes exatamente. Eu tenho um número, na verdade, esse valor é em média, ele vai representar toda aquela área, né, em questões de população, certo? Então, a gente vai ter 80 habitantes a cada quilômetro quadrado, a cada 1 quilômetro quadrado dessa região mencionada. Como é que vocês vão proceder com as atividades dessa aula, né? Vamos ver esses conceitos e também os conceitos iniciais da aula anterior sobre razão. Foi uma breve introdução, né? Então, na primeira questão, a 1, está pedindo o seguinte: quantas horas uma caminhonete precisou para percorrer 340 quilômetros com uma velocidade média de 85 quilômetros por hora? Então, basicamente, vocês podem utilizar esse primeiro exemplo como base, né? Mas é muito mais simples você pensar da seguinte forma: divida 340 por 85, tudo bem? Então, vocês vão obter a resposta efetuando essa operação, tá? Tranquilo? Questão 2. Questão 2 vai envolver a densidade demográfica, né? Então, nós temos uma região de 200 mil habitantes
e possui 25 mil quilômetros quadrados. Como é que eu vou calcular essa densidade demográfica? Número de habitantes dividido pela área, tudo bem? Tranquilo? Então vamos aos estudos.